Oi, gente. Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com o Roberto e com a Valéria. E a gente vai falar de um tema interessante no sentido de... Você já pensou em abrir um negócio na área de recursos humanos? Que negócio seria esse? A gente quer discutir um pouco com vocês esse tema de abrir o negócio. Mas, antes da gente começar, queria lembrar todo mundo que gosta dos nossos vídeos, que nos acompanhe nas redes sociais, se você já não acompanha. E também compartilha. Compartilhe o nosso conteúdo. Lembrando que a gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, estamos no podcast, estamos no Spotify e no Deezer. E, além disso, temos nosso site, www.tristonsdrh.com.br, que, além dos vídeos que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo em podcast, a gente tem um blog, onde a gente tem artigos, outros tons de RH falando, dando opiniões sobre os mais diferentes temas relacionados à área de gestão de pessoas e negócios. Tá bom? Gente, e aí? O que a gente pode falar para quem está nos assistindo e de repente está pensando: eu quero ser um empresário, eu quero ter uma startup, uma HR Tech, quero trabalhar em educação. E aí, o que a gente pode falar para esse pessoal? Olha, eu diria que É um é bom um negócio? mundo de oportunidades. Eu acho que pode ser um excelente negócio se você acredita, né? Tem esse propósito também. Eu acho que trabalhar com recursos humanos, de alguma maneira, é acreditar, né, no quanto recursos humanos pode trazer resultados, pode impactar na vida das pessoas, né? Então, acho que, antes de tudo, tem essa questão de propósito mesmo, né? Mas tem uma gama de opções, né, Sérgio, que um profissional ou que tem experiência em RH ou que nem tem experiência, mas acredita, né, nesse tema e queira investir, nossa, tem muitas oportunidades, né? Então, como tem muitas oportunidades, também é um desafio escolher qual é, né, a área de atuação dentre tantas em É, RH. Ser abrangente, ser mais é isso. Mais específico, generalista ou mais especialista? Essa é a especialista, primeira pergunta, né? É claro que tem algumas nuances aí, né? Da própria formação da pessoa, a experiência que ela tem em RH, mercado por onde ela passou, né? Mas se a gente olhar de uma maneira geral, né? A pessoa tem que fazer algumas escolhas exatamente em termos de se é uma consultoria, se é uma prestação de um serviço, né? Se é, de repente, um serviço focado em tecnologia, né? Ou se é alguma questão acessória de RH, né? Deixa eu exemplificar, né? Você quer trabalhar, por exemplo, previdência privada, né? De repente é uma coisa muito específica, né? Que requer uma técnica, né? Ou você quer trabalhar a parte de seleção, né? Ou você quer ser um consultor de remuneração, ter uma consultoria de remuneração, né? Então, assim, tem várias funções, mas antes das funções tem exatamente várias funcionalidades dentro do RH, mas tem uma questão que é exatamente qual abordagem, né? Se é uma abordagem mais consultiva ou uma abordagem mais de serviço. Acho que essa deve ser, a meu ver, a primeira escolha, né? Antes de especificamente mergulhar na funcionalidade de RH que a pessoa vai atuar. Não sei, o que eu acho vocês assim, acham? como qualquer negócio, né? Primeiro, acho que o primeiro olhar é olhar esse negócio como você fosse abrir um qualquer outro. Então, eu acho que quem está pensando nisso tem que seguir aqueles famosos passos, né? O propósito, o que quer, quais são as dores do mercado, identificar quais são os problemas, como é que o mercado está se comportando, a concorrência, quem são seus sócios, ou se você não tem sócios, se você vai ter anjo, vai ter uma modalidade, quem vai estar junto com você nesse projeto como um todo. Bom, tem todas aquelas etapas que é importante, né? Ou usar uma metodologia para identificar, né? Seja um design thinking, um Canva, exatamente de onde, quem são os fornecedores, potenciais clientes, fazer simulações, amadurecer esse modelo, chegar num painel, assim, não vai fugir, né? Só que tô querendo dizer assim, não foge com uma visão de qualquer outro negócio que você pretenda abrir, todos os cuidados que você tem que ter, com a capacidade, se é presencial, se dá para ser remoto, complementando um pouco essa visão que o Roberto tem, que é o que eu concordo
dessas variações. Então, acho que a primeira coisa é olhar como um negócio como um todo, qualquer outro. E eu acho que assim, entender o que significa recursos humanos, né? Então, assim, vamos tentar ser didáticos. Então, hoje em dia, gestão de RH é olhar a jornada, né, de um colaborador numa organização. Esta, eu acho que é assim, é a planta baixa, né? É o primeiro olhar que uma, alguém que esteja interessado em montar um negócio de RH. Então, desde o início, né, de um colaborador numa organização, então aí a gente traz as possibilidades de trabalho com searching, né, com todos os fornecimentos relacionados à seleção, que pode ser tanto ferramentas de tecnologia como serviços propriamente dito, né? Aí a gente vai para os temas de desenvolvimento, para os temas de remuneração, de projetos, né, de organizacionais, de cultura, né, cultura, clima. É, treinamento, a gente tem aí uma vastidão de oportunidades incríveis, né? Tem desde treinamentos técnicos, a gente tem universidades corporativas que podem ser montadas com a ajuda, muitas vezes, de colaborações externas, né? Como também os processos de mensuração de resultados, tanto de ferramentas que podem ser utilizadas, métodos, até ajuda nesses processos, com entrevistas para avaliação de pessoas, para assessment, eh, carreira. Existem hoje também profissionais e empresas que ajudam no desenvolvimento de carreiras dos colaboradores, através de coaching, através de mentoring, né? E se a gente então for para o final dessa jornada, pensar ali no outplacement, né? Na preparação da saída, preparação para a aposentadoria, né? E no meio disso tudo, a gente tem saúde, bem-estar, né? Todos os temas relacionados a benefícios, a pagadoria, então folha de pagamento e todos os seus derivados, relações trabalhistas. Eu não sei, eu tentei trazer talvez o maior número, né, de atividades possíveis, assim, pensando num primeiro momento, mas cada uma delas dá, inclusive, para você segmentar e olhar um pedacinho em especial, né, e trazer aí a sua contribuição como prestador de serviços. Uma outra contribuição é olhar se você vai segmentar um negócio específico. Eu vou trabalhar com tecnologia, né? Segmentar uma área, segmentar um pedaço desse mercado, segmentar uma geografia do Brasil, que o Brasil é imenso, gente. Eu acho que você, para ter um produto para atender o Brasil todo, você tem que caminhar um pouco para entender esse Brasilzão com as suas E quantas diversidades, oportunidades tem seus fora? estágios de desenvolvimento Muito, totalmente diferentes. muito. Então a gente fala coisa que muita gente nem começou ainda. Tem que respeitar esses estágios. As empresas que estão crescendo, os portes, né? Tem empresas de diferentes portes também, muitas vezes tem que vai impactar. Então esse outro corte de segmento de mercado, de segmento de empresas, de geografia, também é super importante. E até segmentos do mercado que tratam de equidade, que tratam de diversidade e inclusão. Você pode segmentar públicos muito específicos também. Então, esses cortes, eu acho que também, junto com a tua visão, eu acho que é um ponto. Muito Sempre lembrando que você importante. pode começar num estágio e evoluindo, claro, né? Você Claro. atende um segmento, atende 2, 3, vai evoluindo, atende Rio e São Paulo, depois você vai para o interior, você atende bem de consumo e depois você vai para agro, sei lá. Tem O que a aí gente tem importante. percebido, né, no mercado, né, são algumas novas empresas, né, na área de tecnologia em RH, né? Experiência do colaborador, ou alguma questão de um benefício, ou Atendimento ao atendimento ao colaborador. colaborador, né? Então a gente percebe Essas que são soluções existem. escaláveis, né, Roberto? Porque Exato. assim é um ponto importante. Esse tipo de coisa eu acho que é importante tá de uma certa forma mais visível,
né? Mas existe sim oportunidade, né, de trabalhar as outras questões, porque a gente percebe que falta, às vezes, repertório e conhecimento em determinados mercados, né? Então, uma empresa que vai fazer uma consultoria, por exemplo, na parte trabalhista, né? Ou uma empresa que vai fazer algum tipo de consultoria, né, de carreira, né? A gente percebe que tem várias empresas consolidadas, mas ainda existe espaço para atuar, né? E claro, como empreendedor, a pessoa tem que escolher o nicho de atuação onde vai se destacar, né? Porque se você já está iniciando um negócio e já vai querer combater a maior empresa com maior investimento, né, já com uma base de clientes montada, provavelmente você vai dar, né, você vai dar com os burros na água, né? Né, então acho que você tem que pensar, né, como você se destacar, né? Então isso é uma análise que é importante fazer, né? Gente, eu acho que tem uma questão, não sei como é que vocês veem isso, porque é uma visão minha. Por exemplo, empresas do interior gostam muito do presencial, então eu quero a Valéria lá, né? Como tratar essa questão de ser remoto, vendendo uma solução a partir de uma base de um ponto do Brasil para o Brasil todo e estar presencial? Porque isso, alguns segmentos importantes parece que exigem isso na área de recursos humanos, né? Então acho que é um desafio nesse ponto. Eu acho que sempre entender a necessidade desta organização, né? Às vezes, realmente, esse presencial pode fazer diferença, pode ser necessário, e aí, se você está montando uma organização, uma empresa, desculpa, que atenda recursos humanos, que tem esse foco, você precisa entender muito bem, estar muito próximo dessas realidades e entender se tem a ver com você. Você gosta de viajar? Você gosta de estar, né, em locais diferentes, durante algum tempo, enfim? Puxa, pode ser um super caminho. Ah, não, eu prefiro ficar na minha base, eu realmente gostaria de ter trabalho remoto. Também vai ter trabalho, também vai ter Uhum. clientes, mas é importante ter realmente esta clareza daquilo que você procura e quais são as suas competências em termos de entrega. Eu acho que um ponto muito importante é o quanto que eu vou agregar valor para o resultado da área de recursos humanos que eu estou apoiando e o negócio, né? Quanto mais eu conseguir mostrar esse valor que eu estou agregando, melhor vai ser a minha capacidade aí comercial, né? Então, se é um sistema, o quanto que eu vou economizar hoje, né, do custo de processos de RH na implementação do sistema que eu trago. Se é um serviço, também eu estou criando um conhecimento que vai permanecer na organização, e aí tem um investimento inicial, mas depois tem uma economia. Então, esses argumentos é que vão ajudar, né, a cada vez mais o seu produto, o seu serviço ser interessante para essa organização. Agora, para saber isso, tem que investir, né, gente? Tem que investir conhecendo muito as atividades de recursos humanos, né? Eventualmente se associando com quem conhece diversas realidades, porque cada vez mais a complementariedade, né, gente? Eu acho que é o nome do Uhum. jogo, se eu quero montar um negócio também. E recursos humanos é igual a qualquer outro. Eu preciso de vários conhecimentos, né, para poder ter Eu acho sucesso. que tem uma questão aí também, assim, olhar a cadeia, né? E, claro, a pessoa que vai entrar no negócio tem que ter ambição e olhar a cadeia e tentar influenciar a cadeia. Então tem que pensar de maneira disruptiva, né? Eu acho que a tendência de sucesso nesse caso é maior, né? Se a pessoa tiver um produto ou um serviço que seja disruptivo, que seja saia um pouco do lugar comum. Porque você entrando no lugar comum, né, a tendência é que você vai concorrer com vários que já estão estabelecidos, né, no lugar comum. Então você vai competir cliente, né, que pensa o serviço de RH da mesma maneira. Né? E quando você apresenta um produto disruptivo, aí você tem uma oportunidade, quando você se apresenta naquele cliente, né, de repente ter um ganho maior e uma conexão maior com esse novo cliente. Você vai mostrar uma melhoria e, claro, isso vai influenciar no custo, né, do serviço, né, você vai ter escala, né? Então, eu acho que isso é importante
né, pensar também, né? Assim, de repente você pode querer entrar no convencional, né? Mas é uma escolha. É uma É. escolha que pode te dar aí uma perspectiva de Talvez leve mais resultado. tempo, né? Leve mais tempo, né? E de repente você também pode caducar, né? Porque ao longo do tempo as coisas vão se inovando. Então acho que é melhor É, pensar agora, eu né? tenho umas dicas, assim, algumas coisas que pelo menos eu fico refletindo, quando eu vejo algumas iniciativas do mercado, cuidado para quem está pensando no modelo escalável, achar que o seu modelo, que a tecnologia vai resolver tudo. Então, meu sistema faz isso, a minha solução faz isso, 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 isso. Cara, será que realmente isso está atendendo ao cliente? Isso tem a ver, né? Isso vai curar a dor do cliente? Tá sempre ouvindo para poder modificar e ajustar e não cair no sonho que a minha solução tecnológica é incrível e pronto e acabou e fechar os olhos. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, pegando um pouco a carona no que você falou, existe esse termo chamado ecossistema, que é justamente olhar a cadeia e também fazer as parcerias, né? Pode ser Sem dúvida. poxa, se é um tema específico, ou numa região, puxa, quem está em Goiás, quem está fazendo alguma coisa, vamos associar, eu posso complementar, e muita gente está identificando oportunidade nesses gaps, né? Um oferece numa solução completa, sei lá, de criação de uma área de recursos humanos, sei lá, uma solução bem completa. Poxa, eu entro com um pedaço, tem Sim. oportunidades, tem gaps que às vezes não dá para preencher. Então eu analisaria isso. E o outro ponto é o fundamental, gente. Se não trouxer resultado, só para reforçar, não adianta, gente. Não É. adianta. Pode ter sendo lindo, pode ser bonito, pode ser, nossa, solução com a última tecnologia, com inteligência artificial de ponta. Mas, cara, o que realmente está trazendo de resultado em todos os seus aspectos e explorar? Seja qual for, seja um programa de diversidade, um público específico, seja de equidade, né? Sem dizer que também tem uma área nova que é o ISG, né? Então, a parte do social, gente, falta muito. Ele tem pedaços que eu acho, Valério, daquilo que você falou, de resultado e tal, mas ainda vejo pouquíssimo e tem muito espaço nessa área de ESG. Outra área que eu acho que tem muito espaço dentro de todos aqueles itens que você falou, às vezes tem gente que precisa integrar tudo. Porque às vezes a empresa escolheu uma ferramenta, fez outra, fez outra, fez outra, né? E para terminar assim, que eu queria falar de um exemplo de, por exemplo, empresas de recrutamento e seleção. Gente, em recursos humanos é o serviço que eu acho que tem maior, tirando folha de pagamento, eu acho que é o que tem mais frequência. Então, como o Roberto falou, como eu vou me diferenciar oferecendo os serviços de recrutamento e seleção ou de mão de obra temporária, sendo que existem milhares de opções. E para quem está nos ouvindo, gente, as empresas mais estruturadas têm uma chamada área de compras, que vai colocar sua proposta, vai te espremer. Você tem que estar preparado também para os processos das outras empresas. Então, qual é o seu diferencial? Porque se você não oferecer nada, você vai concorrer único e exclusivamente por preço. É isso. É isso. E a tua margem você vai espremer, Sim. você vai trabalhar sempre. Sim. Cuidado para não entrar nessa armadilha de oferecer um produto. Eu estou dando um recrutamento de seleção, mas tem vários outros. Sim. Cuidado, se não tiver um diferencial muito claro. E você está trazendo um ponto que é assim, é clássico, né? Existe quase um combinado no mercado. Você conversa com uma empresa, né, de searching, você conversou com todas, porque todas trazem os mesmos diferenciais, que então já não são mais diferenciais, né? Eu acho que a inovação, assim como qualquer outro negócio, ela é fundamental para recursos humanos, né? E se eu queria pegar uma carona no que você falou do ecossistema, que é fundamental. Hoje as empresas nascem já em ecossistemas, justamente para se fortalecerem, ganharem, né, envergadura, e complementar, né, ao ecossistema é o networking, que é fundamental. Se para qualquer negócio isso, né, faz parte, para recursos humanos, então, mais do que nunca. Então, antes até de iniciar um negócio, invista no seu networking, conheça muitas pessoas que estejam relacionadas à área de RH, que sejam de RH, né? Ou que sejam líderes de negócios, gestores de negócios, né? Invista no networking. E, Eu desculpa, queria eu só queria falar uma exemplo. coisa. Amigo não é cliente, tá? Ah, sim. O network, meu amigo, quando chega na hora de você vender,
Não é. Cuidado para não tomar isso como Não, e isso às eu vezes até conheço acaba muita... atrapalhando a É, amizade, né? Não é? Às vezes não é tão legal, né? Eu tenho mais um exemplo assim de ser disruptivo, né? A gente percebe, por exemplo, benefícios flexíveis, né? A gente tem hoje, né, empresas que cuidam disso de uma maneira bem ampla, né? E vão ver desde a parte jurídica, a análise dos contratos, a estruturação de um processo de eleição de benefícios, e a própria gestão dos benefícios flexíveis. O que a gente percebeu no mercado, que tem agora, é uma modalidade em que você pega uma camada só desses benefícios, você não pega todos os benefícios, mas oferece uma possibilidade do colaborador diversificar. Quer dizer, isso foi disruptivo, porque se a gente olhar, existem ainda outras coisas que outros benefícios poderiam ser incluídos nesse composto de benefícios flexíveis. Mas essas empresas elas não tratam disso, elas tratam só de algumas camadas. Então, por conta da facilidade, por conta da tecnologia, elas se transformaram em disruptivos. Então, o que a gente vê agora é assim, olha, você tem os benefícios flexíveis, então você acha que você está abrangendo todos os possíveis? Não, você está abrangendo uma camada. E aquilo funciona para algumas empresas. É suficiente para algumas empresas. Melhora a experiência do colaborador, né? Então, esse é um exemplo que eu acho, eu queria tangibilizar um exemplo, né, de como você pensar o seu negócio. De repente, você não precisa ser tão profundo, mas você tem que proporcionar alguma coisa que seja que dê um resultado, né, imediato, que seja percebido e visto como uma coisa que vale a pena, né? Porque, gente, prometer, né? Aqueles portfólios lindos, aquelas coisas, eu entendo do seu negócio. É, gente, ninguém cai mais nessa. Todo mundo quer saber se realmente vai entregar, se vai ter resultado. Então, vamos pé no chão e realmente entregar. E também olhar o seu próprio negócio, as margens, tem que olhar isso para Olha, preservar isso a que você saúde, né? falou é tão importante, Sérgio, vale a pena sublinhar. Muitas vezes a gente vê, né, negócios surgindo e a preocupação é em vender, não necessariamente em entregar. E se não há entrega, assim, já morre o negócio no início, E esse né? mercado é rápido, o mercado geral. Gente, E entrega significa não entregar qualquer coisa, né? Entrega adequada à expectativa do que foi vendido. Isso é muito importante, porque eu acho que as empresas bem-sucedidas, acho que em geral, em RH não é diferente também, nem precisam de propaganda, não precisam uhum. de nada. Naturalmente, né, um profissional vai recomendando para o outro: olha, trabalhei com uma empresa de benefícios flexíveis e foi fantástico, você precisa conhecer. E aí você vai ampliando a sua carteira de clientes com certeza. Sua maior divulgação, propaganda é realmente a sua entrega, né? Esse é um ponto, acho que, fundamental. Bom, gente, eu acho que é isso. A gente já Por falou hora, bastante né? por Por hora, hora. né? Quem que tiver interesse, você que está escutando a gente, pensa em ter um negócio, manda uma pergunta, né? A gente pode trocar ideias sobre o que significa com mais detalhes, aprender também, né, com quem está mandando uma Claro. questão, né? Vamos explorar, porque realmente eu concordo, tem muitas oportunidades, que nós concordamos que sim, tem muitas oportunidades nessa área. Então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, tá? De novo, falando do Instagram, a gente está no podcast, LinkedIn, Facebook. E mais uma vez, um grande abraço a todos, até a próxima e nos acompanhem, hein, gente? Um abração. Tchau. Tchau, tchau.